Olá, visionários, tudo bem? Se você está entrando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Esse canal é um canal que estuda a ciência dos relacionamentos. Meu nome é Fábio e esse é o canal Veja no Escuro. Fique com a gente. Olá, visionários, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o plano da queda do homem e da mulher. A gente viu na última visão o quão Satanás é dissimulado, o quão ele tentou enganar a todos, enganar o próprio Cristo. Ele entendeu que ele nunca mais seria feliz, ele entendeu que nunca mais iria ter paz, ele entendeu que nunca mais ele iria ter aqueles momentos de alegria, de prazer, fazer coisas incríveis, porque ele olhava para o lado e só via briga, só via discussão, e ele estava assustado, temeroso, porque ele nunca tinha sentido o que ele estava sentindo. A gente viu que ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Ele começou a entender o quão ruim, o quão desgraçada é uma vida sem Cristo. E ele queria os benefícios de Cristo, mas ele não queria Cristo. A gente viu que Cristo chorou porque queria dar salvação para Lúcifer e ele não queria salvação. Ele queria apenas mais tempo, ele queria estar no lugar de Deus, tendo os mesmos benefícios, alegria, prazer e fazendo as mesmas coisas que ele recebia e fazia quando ele estava sobre o comando de Jesus, o comando de Deus. E aí a gente viu que ele mostrou sua verdadeira face e disse que já que eu não sou feliz, ninguém mais será feliz neste mundo. E ele pegou e pensou sozinho num plano para destruir a felicidade de Adão e Eva. Ele não confiou nem nos seus próprios anjos. Na verdade, ele não ama ninguém, nem os seus próprios anjos. Então, não acredite no inimigo. Ele quer enganar você, ele quer matar você. Ele não ama nem os seus próprios anjos. Ele não confia nem nos seus próprios anjos. Nem os seus próprios anjos ele acha que são inteligentes. Ele acha que só ele é inteligente, ele acha que só ele é o bom. E ele quer tudo para ele, e ele quer acabar com tudo e com todos para poder atingir Deus dessa forma, porque como ele não consegue fazer nada para com Deus, ele quer fazer tudo isso para deixar Deus triste, porque quando um filho de Deus é enganado pelo diabo, pelo inimigo, Deus fica triste, e é isso que ele quer fazer. E aí ele bolou esse plano, ele sabia que não adiantava chegar como um anjo ou chegar na força, porque Adão e Eva estavam sendo advertidos pelos anjos que tinha um inimigo de Deus solto e que ele iria tentá-los se eles desobedecessem alguns conselhos. Por exemplo, o único lugar que eles poderiam receber tentação era do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz o seguinte: não chegue perto, não toque nesse fruto e não coma, porque se acontecer isso vocês irão morrer. Essa árvore estará lá apenas por pouco tempo, só para testar a obediência de vocês, porque vocês são seres livres, vocês podem pecar ou não, e eu preciso deixar essa árvore lá, porque todo o universo teve o processo de escolha entre o bem e o mal, e o homem precisa escolher também, ele precisa demonstrar se deseja estar com Deus ou não, porque Deus não obriga ninguém, Deus fez todo mundo livre, com capacidade de escolha, que é o livre-arbítrio, e aí Deus orientou: Eva, não se afaste de Adão. Adão, sempre cuide de Eva, sempre fique perto um do outro. E aí, o que aconteceu? Satanás, ele assumiu a forma de uma serpente. A serpente era o animal mais lindo da época. Ela tinha asas, ela voava, ela comia frutos juntos com Adão e Eva. E aí, Satanás assume a forma de uma serpente e está ali comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Eva pegou e falou o seguinte, um belo dia: bem, eu não preciso de homem, eu posso tomar minhas decisões sozinha. Quem falou que eu preciso estar junto com um homem? Eu não preciso de homem nenhum, eu vou andar aqui sozinha, eu tenho conhecimento para fazer isso. E Adão não se preocupou e não percebeu que Eva tinha afastado. E aí, a princípio, inconscientemente, ela foi absorvida pelas suas ocupações e de repente
estava longe do marido e se sentiu segura e imaginou que eu posso fazer, eu posso acontecer também. Ou seja, a gente não pode confiar nas nossas sensações, no nosso sentimento, porque eles às vezes não relatam a realidade dos fatos. E aí, de repente, quando ela estava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva olhou para a árvore, ela viu a serpente, e a serpente meio que adivinhou o pensamento dela e falou assim: é verdade que de toda a árvore você não pode comer? E ela ficou maravilhada porque nunca tinha visto uma serpente falar. Ela falou: nossa, essa serpente está falando. Ela não imaginou que poderia ser o inimigo de Deus, porque Eva nunca tinha se confrontado com o engano, ela nunca tinha se confrontado com a mentira. É a mesma coisa que acontece hoje. Tem algumas mentiras que nós nunca fomos confrontados. Vocês são jovens, você pode ter às vezes 20, 25, 26 anos, 18 anos. Então você nunca foi confrontado com algumas mentiras. Então o fato de você nunca ter sido confrontado, o fato de você achar muito bonita essa teoria, de demonstrar muita inteligência, de você ter orgulho de falar a sua teoria. Porque Deus ele é simples para explicar para a gente. Então Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Só que a gente acha bonito a gente contar umas teorias que fica um tempão explicando quantos tipos que tem. Não é só mais homem e mulher, tem o tipo A, B, X, Y, Z, e a gente começa a falar muitas coisas, porque a gente acha bonito, existem muitas teorias, é a mesma coisa que aconteceu com Eva. Satanás tem utilizado a mesma estratégia, assuntos que parecem ser inteligentes, que parece ser inteligente quando a gente fala, esses assuntos ele mexe com a gente, mas na verdade é apenas para enganar a gente, igual aconteceu com Eva. Então o que Satanás falou? Falou: olha, se você comer esse fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você vai saber tudo, existem coisas que Deus ainda não falou para você, você não vai morrer. Deus falou que você vai morrer, mas na verdade você não vai morrer. E ela achou incrível aquilo, ela sentiu que ela era uma amiga. Então, às vezes a gente considera algumas teorias, pessoas que divulgam algumas teorias, a gente considera como amigo. A gente briga com o nosso pai, briga com a nossa mãe, briga com os nossos amigos, com os nossos parentes, só para repetir uma teoria que é as pessoas que não estão nem aí pra gente, que não fizeram nada pra gente, que depende de um monte de gente acreditando nisso para obterem o que eles desejam. É a mesma coisa que aconteceu com Satanás. Eva acreditou que ele era um amigo. Ele não é amigo, ele não provou nada, ele não fez nada. Deus tinha feito tudo. Deus criou Eva, criou Adão, deu tudo para ela. Ela era feliz, ela era alegre, ela tinha prazer. Ela não precisava se preocupar com o dia de amanhã, ela não tinha angústia, ela não tinha tristeza, ela não tinha depressão. Ela não sabia nem que era uma mentira, por isso que ela acabou sendo enganada. Porque Deus sabia, como ela não conhecia a mentira, se ela estivesse de frente com a mentira, ela iria cair, se ela estivesse sozinha. Tanto Adão como Eva, se estivessem sozinhos, iriam cair. E os dois juntos iriam pensar juntos. E Deus fez assim, Deus estipulou, falou: olha, não fique sozinho. E Eva falou assim: eu não preciso de homem, eu não preciso. Eu sou forte também, eu consigo também. Só que um homem separado de uma mulher e uma mulher separada do homem não consegue ter a sabedoria que Deus deseja na questão da sabedoria espiritual. Naquele momento, eles precisavam, naquele momento, eles não poderiam ficar separados. E ela não seguiu o conselho e de repente a serpente disse à mulher: você não irá morrer, que isso está em Gênesis 3, do versículo 2 ao 5. Então a Eva, ela pegou, achou isso muito bonito e comeu do fruto. E a gente pega e vê o seguinte, no livro História da Redenção, na página 34, fala o seguinte, que as pessoas deixam de compreender o que Deus tem revelado, menosprezam seus explícitos mandamentos e aspiram a mais sabedoria independente de Deus e procuram compreender aquilo que lhe aprouve reter dos mortais, ou seja, do que Deus não revelou. Exultam com suas ideias de progresso e se encantam com sua própria vã filosofia, mas apalpam trevas de meia-noite,
quanto ao verdadeiro conhecimento. Estão sempre estudando e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. É o que está acontecendo. É o que a gente está vendo. As pessoas sempre estudando, cada vez com mais títulos, mas cada vez vem com umas ideias diferentes. Fala, não, Deus não criou o mundo em 6 dias. Não, não existe só homem e mulher, existem várias opções. Você pode escolher. Não, se você escolher não utilizar o casamento como Deus disse no início, não tem problema. Isso é uma outra forma de amor. Você não vai morrer. Isso não é pecado. Então, a mesma tentação, os mesmos problemas que Satanás cometeu naquela época, está cometendo hoje. Então Deus está permitindo que nós entendamos essa história para a gente poder entender que Satanás ele não tem criatividade. E a gente está caindo nessa mentirinha safada. A gente não pode fazer isso. E se Adão e Eva caíram na mentira dele, quanto mais a gente, meros mortais, fazedor de xixi e cocô, a gente não pode entrar nessa. A gente não pode se encantar com teorias que enaltecem o nosso ego, que a gente se sente importante, inteligente explicando. Das coisas não são assim. A gente precisa acordar, sair dessa caixa, entender que existem ladrões intelectuais. Se você pensa uma coisa e fala, não, você agora é desse lado. Se você pensa outra coisa, não, agora você é desse lado. E aí ele pega e entrega uma cartilha de tudo que você tem que pensar, de tudo que você tem que fazer. Satanás está utilizando a mesma estratégia. Nós temos que acordar, nós temos que entender o que Deus deseja para nós. E aí Eva acaba se tornando uma tentadora, leva o fruto até Adão. Adão ele se entristece porque ele vê que Eva foi enganada, mas ele não confia nas providências de Deus. Ele não confia e ele pega o fruto e decide comer. E quando, depois da transgressão, eles sentiram uma sensação, um prazer, porque o pecado ele dá prazer, eles entenderam que eles estariam em um outro patamar. Eva, ela confiou nos seus sentidos, ela contou para Adão, falou, olha, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo ótimo, eu não estou me sentindo que eu vou morrer. Nós não podemos confiar nos nossos sentidos, eles são enganosos. E quando eles perceberam, passou um tempo, eles começaram a sentir uma angústia que eles nunca sentiram. Eles começaram a sentir um vazio que eles nunca sentiram. Eles sentiram que aquele vazio nunca poderia ser preenchido mais. Eles sentiram medo, eles se sentiram depressivos, eles sentiram angústia, eles começaram a ter preocupação com o dia de amanhã. E eles ficaram assustados porque eles nunca sentiram esse sentimento horrível. E eles perceberam, nunca mais poderíamos ser felizes novamente. A gente foi enganado. E aí eles entenderam que, mas Deus não vai castigar, Ele não vai cumprir o que Ele está falando. E aí Deus chegou e viu aquela situação. Viu o homem se coberto de folhas, a Eva coberto de folhas, porque eles começaram a se sentir nus, envergonhados. E eles começaram a se cobrir, porque aquela luz que cobriam eles desapareceu, e eles viram que estavam nus. E eles ficaram com medo, ficaram com vergonha, começaram a sentir coisas que eles nunca sentiram antes. E de repente Deus se depara com aquela obra-prima que ele mais amava, Adão e Eva, ali, com medo, depressivos, com raiva, com desespero, angústia e nus. O que aconteceu? Nós iremos saber na nossa próxima visão. Pegue a visão.